Flamengo terá dificuldade, mas tentará contratar joia do Chelsea para 2025. Dono do Nottingham Forest e mais 3 grupos vão disputar a contratação da SAF do Vasco. Diretor do Bayern de Munique confirma futuros de Kimmich e Musiala. Carlos, goleiro lembrado pelas falhas na final da Champions em 2018, não consegue arrumar um novo clube e cogita se aposentar apenas aos 31 anos. E eu sou o Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje pra começar vamos estar falando do Vascão da Massa, isso porque vários empresários estão interessados em comprar a SAF do clube brasileiro. Eu vou ficar rico. Bom, o Vasco em 2022, como a maioria sabe, foi adquirido pela 777, porém a empresa basicamente quebrou e todos os seus ativos se tornaram posse da ACAP, que resolveu colocar todos os clubes da empresa à venda. Inclusive a situação é até meio complicada de se explicar, mas basicamente hoje o Vasco tá até na justiça aí em processo contra a empresa, tentando recuperar alguns dos direitos dos seus ativos. Isso porque o Vasco hoje tem 30% dos seus ativos, enquanto a ACAP tem 31%, e eles estão aí na justiça brigando pelos outros 39%, para ver quem vai ficar com esses outros ativos aí do Vasco, mas o clube carioca está bem confiante de conseguir ganhar na justiça e estar recuperando esses 39% dos seus ativos também. Mas após toda essa situação complicada, inclusive uma reta final bem ruim aí de Brasileirão, o torcedor do Vasco finalmente recebeu uma notícia boa essa semana, isso porque aí muitos grupos têm interesse em estar comprando a SAF do Vasco e alguns deles inclusive podem estar tornando o Vasco um dos clubes mais ricos aqui da América do Sul. Eles estão deixando a gente sonhar. Isso porque o empresário grego Evangelos Marinakis deu entrevista à Sky Sport recentemente afirmando estar negociando a compra da SAF do Vasco. O empresário é dono de outros clubes, como por exemplo o Olympiacos lá da Grécia, que recentemente ganhou uma Conference League, e também do Nottingham Forest, que essa temporada vem brigando na parte de cima da tabela da Premier League, e ele tem aí o seu patrimônio avaliado em aproximadamente 2,5 bilhões de libras. E a ideia dele seria realmente fazer um aporte bem grande caso ele consiga comprar aí o time do Vasco, o que poderia fazer o clube finalmente começar a disputar coisas grandes nas próximas temporadas. Mas apesar do grego ter sido mais comentado aí nesses últimos dias, ele mesmo declarou na entrevista que existem outros grupos que também estão na briga para tentar comprar a SAF do Vasco. Segundo o GE, outros interessados em comprar o Vasco seriam um grupo italiano, um grupo árabe e um grupo norte-americano. Inclusive a diretoria do Vasco já confirmou que acredita que as conversas estão mais avançadas com esses 3 grupos, que as negociações estão mais avançadas com eles, visto que eles ainda não iniciaram conversas aí com o empresário grego dono do Nottingham Forest. Infelizmente aí os nomes desses grupos ainda não foram divulgados, porque existe aí cláusulas de confidencialidade aí entre o clube e as negociações com esses grupos, então eles ainda não podem estar divulgando o nome dessas empresas. Inclusive o presidente Pedrinho aí do Vasco afirmou que quem assumir terá total controle majoritário no clube, e nesse momento eu vejo que o Marinakis parece ser o nome mais interessado em investir pesado caso adquira o clube do Vasco, mas ainda assim os outros 3 grupos parece que também tem uma boa condição financeira e tudo indica que quem comprar o Vasco deve injetar aí uma grana para ajudar o time a estar se recuperando aqui na América do Sul e quem sabe voltar a estar disputando títulos grandes aí nos próximos anos. Mas falando em Vasco, vamos aproveitar para estar falando do rival deles, o Flamengo, que tem interesse em estar contratando o brasileiro David Washington do Chelsea. David, para você que não conhece, é um atacante brasileiro que foi revelado pelo Santos. Ele teve apenas 9 partidas aqui no Brasil, marcou 2 gols e logo então já foi vendido para o Chelsea lá na Inglaterra. Atualmente o jogador vem atuando pelo Sub-21 aí do clube inglês, ele vem apresentando excelentes números ali jogando na base do clube, inclusive o Chelsea confia muito nele, enxerga muito potencial e acredita que muito em breve ele deva ser uma peça fundamental do elenco principal do time. Porém o brasileiro atualmente vem bem incomodado com o fato de não estar recebendo oportunidades no time principal e ele não gosta de estar jogando só na base do clube, ele gostaria de estar jogando aí no futebol profissional mesmo, já estar jogando aí com o elenco principal para estar conseguindo evoluir, para estar conseguindo se desenvolver. E recentemente o Flamengo apareceu como interessado em contratar o jogador, tentando aproveitar esse incômodo dele aí de estar jogando apenas no Sub-21 do clube. E segundo o jornalista Jorge Nicola, ele teria entrado em contato com a staff do jogador e eles teriam confirmado que sim, existem conversas com o Flamengo e que inclusive o jogador teria sinalizado positivo aí para estar vindo de novo para o futebol brasileiro, porque ele acredita que aqui ele vai estar jogando mais, ele vai estar ganhando minutagem em sequência e vai estar evoluindo muito melhor do que jogando aí apenas no Sub-21 do Chelsea. E apesar do interesse do jogador em estar jogando no Mengão, parece que o Flamengo vai ter um grande obstáculo aí no caminho e seria o próprio Chelsea. Isso porque a ideia do clube inglês hoje é sim emprestar um jogador brasileiro, mas
eles querem manter ele emprestado para clubes lá na Europa. Isso porque, como eu mencionei, ele tem excelentes números da base e a diretoria do Chelsea vem gostando bastante do trabalho que ele vem apresentando e confia que ele tem aí muito potencial para daqui a um tempo estar no time principal, entregando muitas coisas para o clube. Porém, a ideia do Chelsea é que ele fique na Europa mesmo, porque eles acreditam que ele vai evoluir muito mais continuando na Europa do que voltando para o futebol sul-americano. Então hoje a ideia do Chelsea é estar negando aí, estar envolvendo o jogador em negociações com o Flamengo para estar emprestando ele para outro clube da Europa, para ele estar crescendo, evoluindo, ganhando minutagens por lá mesmo, para depois voltar mais pronto e já acostumado com o futebol europeu, para quando ele assumir aí uma posição no time principal do clube inglês. E agora vamos a uma notícia que não é de nenhum clube, nem de nenhuma liga do futebol aí, isso porque nós vamos falar do goleiro Karius, que nesse momento se encontra sem clube e está cogitando uma aposentadoria aos seus 31 anos. Bom, eu acredito que o goleiro Karius dispensa apresentação. Ele ficou muito marcado quando ele jogava pelo Liverpool e na final da Champions League 2018 acabou cometendo 2 erros ali na partida que acabaram entregando o título ao Real Madrid. E após o jogo, alguns exames inclusive confirmaram que durante aquela partida ele sofreu uma concussão após um choque ali com o zagueiro Sérgio Ramos, que acabou atrapalhando ali a perspectiva do jogador, a noção de espaço que ele teria durante a partida. E antes que alguém pergunte, não, o goleiro não tem noção que ele tá com esse problema durante o decorrer da partida, não tem como ele ter noção de que a perspectiva dele tá zoada. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas eu já vi muita gente aí durante esses anos criticando o goleiro por não ter pedido para sair, só que o goleiro em si não tem como saber que a perspectiva dele tá zoada, é por isso que o cara jogou a partida, falhou, e só após a partida que foi descoberto que ele tava aí com esse problema. Mas mesmo com o laudo médico apontando aí que o jogador teve suas falhas por conta daquele choque, obviamente as duas falhas foram muito grotescas e ele acabou ficando muito marcado por isso. Ele até teve outras passagens por alguns clubes, recentemente ele estava no Newcastle, onde teve poucas oportunidades aí dentro do clube inglês, mas ele acabou saindo aí em junho e desde então está sem clube. Inclusive nessa temporada aqui ele chegou a ser oferecido para o Corinthians logo depois da saída do Carlos Miguel, mas o clube paulista aí acabou optando em ficar com o Hugo Souza, que eu acredito que hoje tenha se mostrado uma decisão muito mais inteligente. Porém, o goleiro aí recentemente deu uma entrevista falando que desde aquele jogo ele não foi mais o mesmo, ele nunca conseguiu ter a mesma confiança e realmente depois das falhas que ele teve, você sempre vai ficar com aquele problema ali de sempre ter aquela falta de confiança. E ele disse também que ele ainda não aceitou nenhuma proposta de alguns clubes porque nenhum deles interessaram para ele e que ele não descarta aí estar se aposentando mesmo tendo apenas 31 anos. Cara, sinceramente eu acho bem triste a situação do Karius. Cada vez que eu vejo notícias sobre a situação dele, eu fico com mais dó ainda do goleiro alemão. Isso porque o Karius aí é um cara que ele até que não vinha tão mal assim no Liverpool. Eu acho que o clube já iria precisar trocar de goleiro mesmo. Não é o goleiro do mais alto nível, da mais primeira prateleira, mas ele foi importante para o clube estar chegando naquela final. E após a pancada e após a lesão, ele teve esse problema de perspectiva, acabou falhando nos 2 gols, acabou sendo o grande culpado do time não ser campeão naquela edição. E isso marcou ele de uma forma tão negativa que afetou tanto o psicológico do jogador, mas também afetou a carreira dele, que não consegue achar um clube aí para ele estar jogando, para ele estar sendo titular e estar aí recuperando a sua confiança, tá conseguindo jogar novamente. Então assim, realmente aquele jogo praticamente acabou com a carreira do goleiro. Mas vale mencionar que apesar dele ter falado aí nessa entrevista que ele cogita uma aposentadoria caso não consiga arrumar um clube, ele deixou claro que tem sim propostas que apareceram na mesa dele, mas que nenhuma foi do agrado do goleiro e ele resolveu que nesse momento a melhor opção seria esperar. Eu não sei o que seriam essas propostas do agrado, se seriam em questões financeiras ou se no caso ele está procurando um clube onde ele teria espaço para ser titular, para estar recuperando a sua confiança e que nesse momento ele não quer aceitar propostas de clubes onde ele seria apenas um mero reserva, que vai atuar 2, 3 partidas aí onde o clube vai jogar com o time reserva e realmente complica mais ainda a situação do jogador, porque daí o time joga com o time reserva, acaba tomando uma goleada e ele fica mais marcado negativamente ainda. Então eu não sei por que essas propostas não são do interesse do goleiro, mas eu acredito que talvez tenha até uma decisão daí dele estar procurando um clube onde ele realmente possa atuar, ser titular e quem sabe finalmente estar recuperando aí a sua confiança. Bom, ele disse na entrevista que ele ainda vai analisar o futuro antes de tomar uma decisão realmente, mas que se não chegar propostas do agrado ele sabe que será difícil, mas vai acabar optando em estar se aposentando, mesmo tendo apenas 31 anos, o que é muito novo para uma aposentadoria,
principalmente para um goleiro que 31 anos ainda é uma idade onde eles têm muito tempo aí para estar jogando em um bom nível, tanto que a gente vê muitos goleiros aí chegando aos 38, 39 anos e ainda atuando num nível muito bom. E agora, para terminar, vamos falar do Bayern de Munique lá na Alemanha, isso porque recentemente o presidente do clube confirmou conversas avançadas para estar renovando o contrato com Musiala e Kimmich. Ambos os jogadores vêm sendo pilares muito importantes aí no elenco do Bayern de Munique. São duas peças aí que quando um deles não joga, você vê que o Bayern de Munique tem uma decadência ali de nível técnico e acaba afetando bastante no desempenho do time dentro de campo. Inclusive eu já mencionei aqui no canal quando eu falei alguns vídeos aí sobre a Champions League, que na minha opinião o Musiala vem sendo o jogador mais importante ali do Bayern de Munique, porque ao meu ver, quando o jogador não joga ou quando ele começa no banco, quando ele sai da partida, eu vejo que o Bayern de Munique tem uma decadência técnica ali na parte ofensiva. E o clube vinha aí bem preocupado com a situação dos dois jogadores, porque precisava renovar aí com eles para não estar perdendo, visto que os dois aí tem muitos clubes interessados em contratá-los. O Musiala tem simplesmente Real Madrid e Manchester City, que vinham bem fortes aí tentando a contratação do jogador, e o Kimmich aí tinha muitos clubes interessados também, como o próprio Real Madrid, tinha também o Barcelona e tinha conversas bem avançadas com o PSG que acabaram esfriando nos últimos meses. Porém, segundo o Fabrizio Romano, o diretor do Bayern, deu uma entrevista recente aí, onde ele afirmou que sim, o Bayern está com conversas muito avançadas com os dois jogadores e que o clube alemão tem certeza e tem total confiança de que vai conseguir um acordo de estender o contrato de ambos. O diretor também afirmou que, obviamente, o plano é renovar o mais rápido possível para estar afastando possíveis interessados, mas que ele tem 100% de confiança e que eles vão renovar com eles muito em breve. E como eu disse, eu acho que isso é uma notícia excelente para o clube, porque são dois jogadores que eu acredito sejam um dos mais importantes para o estilo de jogo do Bayern de Munique estar fluindo atualmente. Musiala, na minha opinião, vem sendo o jogador mais importante para subir o patamar do ataque do clube. Eu acredito que ele seja muito importante para as jogadas do clube começarem. Ele vem armando muito bem o time do Bayern de Munique. Tem a velocidade, tem o drible, vem marcando muitos gols, distribuindo assistências aí. E é um jogador muito novo que a tendência é ele estar evoluindo, ele estar melhorando mais ainda o seu nível. E na minha opinião, quando ele sai, o ataque do Bayern decai bastante aí de nível, decai bastante de produção. Então eu acredito que para ele realmente seja muito bom estar conseguindo manter aí a sua joia da base, porque na minha opinião o Musiala hoje já é uma das peças mais importantes para o Bayern de Munique. Essa aspa é muito forte. Enquanto do Kimmich nem se fala, o jogador é uma das peças mais importantes ali do elenco, agrega no ataque, principalmente na defesa, ele domina o meio campo ali quando ele está em campo, inclusive é um grande líder ali do Bayern de Munique, e na minha opinião o Kimmich tem tudo para ser o grande rosto aí do elenco depois da saída de Manuel Neuer, que deve se aposentar muito em breve. Mas e você, acha que ambos os jogadores deveriam renovar ou que eles deveriam sair do Bayern de Munique para outros clubes? E se sim, qual clube você acha que seria mais interessante para esses dois jogadores estarem continuando a sua carreira? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!